Há uns 2 anos eu estava viajando de carro com minha namorada. A viagem deveria durar 2 dias. E no final do primeiro dia, decidimos parar para passar a noite. Encontramos um motel bem antigo e interessante. Ele era colorido, com cores vivas e letras grandes. E tinha várias plantinhas e árvores ao redor. Resolvemos ficar ali e fomos fazer o check-in. Um casal de idosos cuidava da recepção. Eles disseram que eram os donos e eram muito simpáticos. Conversamos com eles por um tempo sobre nossa viagem. Contaram que tinham comprado o motel há 2 anos e reformado para deixar com uma aparência legal. Pegamos a chave do nosso quarto e nos acomodamos. O motel não era lá essas coisas, para ser sincero. Era bem velho e desatualizado, mas nos sentimos bem por ajudar o casal de idosos, que eram tão amigáveis. Minha namorada e eu assistimos TV por cerca de 1 hora antes de começar a ficar com sono. Desliguei a TV e as luzes e fomos dormir. Acordei no meio da noite com o que parecia ser passos no quarto. Meio sonolento, olhei ao redor e não vi nada. Então voltei a dormir. Não muito tempo depois, acordei de novo, mas dessa vez senti como se alguém estivesse me observando. Olhei para cima e vi o casal de idosos parados no pé da cama me encarando e sorrindo. Quase tive um ataque cardíaco na hora. Perguntei o que eles estavam fazendo ali. Nesse ponto, minha namorada acordou e começou a se desesperar. A senhora disse que só queriam ver se estávamos dormindo bem. Pensei que eles deviam ser loucos. Minha namorada disse que ia chamar a polícia e pegou o celular. O senhor começou a se desculpar e disse que não era necessário. Ela ligou mesmo assim. Pedi para eles saírem do nosso quarto. Eles começaram a se desculpar sem parar e saíram do quarto. A polícia chegou pouco depois, e o casal de idosos admitiu ter entrado no nosso quarto com uma das chaves deles, mas continuaram dizendo que só queriam ver se estávamos bem. Isso foi uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi. A polícia nos perguntou se queríamos prestar queixa, mas decidimos não fazer isso. Senti pena deles e achei que eram só um pouco estranhos. O negócio deles acabou sendo fechado. Só fico aliviado por ter acordado quando acordei, porque ainda não faço ideia do que eles estavam realmente fazendo no nosso quarto. Sou um homem de 24 anos e ainda sou virgem, um fato que me incomoda muito em alguns momentos. Há alguns meses, decidi finalmente procurar os serviços de uma acompanhante. A prostituição é legal no meu país, então eu não estava planejando quebrar nenhuma lei. Entrei em contato com uma garota russa, loira, bonita e na casa dos 20 anos, que encontrei num site dedicado a acompanhantes independentes. Combinamos de nos encontrar alguns dias depois. Ela era de poucas palavras, quase apática, mas imaginei que fosse um hábito comum naquela profissão. Se eu tivesse que lidar com homens carentes todos os dias, provavelmente também seria assim. Tirei um dia de folga do meu trabalho intenso e dirigi até a cidade grande mais próxima, onde tínhamos combinado de nos encontrar. Moro numa cidade semi-rural de estudantes e não conseguia encontrar ninguém que me agradasse por lá. Levei umas 2 horas de trem para chegar à cidade, que eu não conhecia muito bem. Curiosamente, ela me disse que só me daria o endereço algumas horas antes do encontro, por razões que eu não entendia muito bem. Lá estava eu, nessa cidade grande, meio perdido e quase 2 horas antes do encontro.
Percebi que a bateria do meu celular estava quase acabando, então mandei uma mensagem desesperada para ela, dizendo que precisava do endereço naquele momento se ela ainda quisesse que acontecesse. Desliguei o celular e o religava a cada 10 minutos para checar novas mensagens. Nada. A parte covarde de mim estava satisfeita. Tinha motivos suficientes para desistir desse plano maluco e simplesmente voltar para casa. Mas antes que eu terminasse esse pensamento, ela finalmente me mandou o endereço, que por sorte não ficava longe da estação de trem. Comecei a caminhar relutantemente para o local, conferindo o Google Maps no celular a cada esquina. Depois de uns 10 minutos, cheguei ao meu destino, segundo o celular, mas não tinha certeza para onde ir a partir dali. Havia uma viela que levava a um prédio de apartamentos. Então imaginei que tinha que ir para lá. Para ser sincero, estava começando a suar frio naquele momento. Comecei a ficar nervoso, definitivamente não estava pronto e me sentia muito desconfortável. Ainda faltavam 40 minutos para o horário marcado, então decidi dar uma volta na área antes de avisar a garota. Devo ter parecido um louco, ou como se tivesse cometido um crime. Andei em círculos ao redor da área umas 2 vezes, e então avisei a garota. Fui informado de que teria que pegar um quarto em um motel que ficava naquela viela, após outra esquina à esquerda, e que ela iria para o quarto depois que eu lhe desse meu número. Fiquei aliviado, pois sou estudante e só tinha dinheiro para os serviços que ela estava oferecendo. Definitivamente, não tinha dinheiro extra para pagar quartos de motel. Então já estava voltando 5 minutos depois, mandando mensagem para ela dizendo que sentia muito pelo mal-entendido e que não tinha trazido dinheiro extra para quartos de motel. Ela me interrompeu no meio do caminho e disse que o quarto já estava incluso no serviço dela. Droga! Voltei e fiz a tal esquina à esquerda. Lá estava o motel, uma estrutura cúbica de 2 andares, escondida no meio dos outros prédios ao redor. Parecia estranho, como se não pertencesse àquele lugar ou tivesse sido jogado ali aleatoriamente. Relutantemente, me aproximei, embora estivesse começando a ficar irritado. Tudo o que eu queria era uma pessoa amigável para me ajudar discretamente nesse passo único na vida. E agora parecia que eu tinha que lidar com um atendente de bordel decadente, que sabia perfeitamente que eu estava ali porque queria pagar por sexo. A porta do prédio estava aberta e parecia ter algum tipo de balcão. O prédio não parecia um lugar onde se entra como cliente. Então expressei minhas dúvidas à garota, mas ela insistiu. Esperei um tempo e, de repente, um homem apareceu. Ele guiou uma garota aparentemente menor de idade para dentro do prédio. Só depois do incidente que percebi as implicações disso. Achei que ela fosse da família dele, mas ela nem era parecida com a moça. Perguntei sobre um quarto e os olhos dele se arregalaram. Ele parecia magro, nervoso e meio fora de si. Você pode imaginar, ouvindo isso, que esses são sinais de alerta óbvios, mas considerando que eu estava tão assustado que me sentia uma pilha de nervos, minha guarda estava bem baixa. Além disso, sou um cara meio grande e musculoso, então não estou acostumado a me sentir fisicamente ameaçado. A razão de eu ser virgem não é minha aparência. Sou antissocial. Estranhamente, ele me disse que, infelizmente, todos os quartos estavam ocupados naquele momento. Escrevi para a garota contando isso e ela me disse para esperar um segundo. 5 minutos depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava se arrumando para mim e que eu deveria subir para o 2º andar e bater na porta 2.
E foi o que fiz. Entrei no prédio. O homem de antes não estava lá. Ninguém parecia estar lá. Minha primeira impressão foi de que o lugar parecia estranhamente estéril, com padrões de cores unilaterais. Subi hesitante as escadas que ficavam ao lado da entrada, passo a passo. Estava silencioso. Se todos os quartos estavam realmente ocupados, eram um grupo bem silencioso. Bati na porta. Demorou muito para a pessoa abrir. Ela estava me dizendo que ainda estava se arrumando, afinal. Ouvi ela se aproximando da porta e algum tipo de barulho. Algo clicando ou algo fechando. Ela finalmente abriu a porta e, para minha surpresa, não era a garota russa atraente de 20 e poucos anos com quem eu tinha trocado mensagens, mas sim uma mulher feia e robusta, de pelo menos 50 anos, com pele parecida com couro. Antes mesmo de entender a situação, já tinha entrado no quarto por reflexo e notei a porta se fechando atrás de mim. O instinto de luta ou fuga então se ativou, embora eu não sentisse nenhum perigo específico vindo daquela pessoa. Ela tentou me atrair para dentro do quarto, com aqueles olhos sem expressão, a falsa amabilidade de um lagarto. Devo ter ficado parado como um idiota tentando encontrar uma saída. Não lembro exatamente o que eu disse a ela, mas dei alguma desculpa esfarrapada sobre por que precisava sair por um segundo, prometendo que voltaria o mais rápido possível. Percebi que ela mal conseguia entender frases completas. Então só fiz meu melhor gesto de mão tranquilizador, apontei para a porta e disse: 5 minutos. E saí imediatamente sem esperar por uma reação dela. Praticamente corri escada abaixo. Cheguei ao primeiro andar e do nada o mesmo homem magricela de antes apareceu atrás de mim e perguntou se eu tinha feito algum progresso em encontrar meu encontro. Sem parar, só peguei a maçaneta da porta e disse a ele que, infelizmente, o progresso não tinha sido feito. Então saí do prédio andando rápido, longe daquele lugar maldito. Mandei mensagem para ela mais uma vez para confirmar que eu não tinha confundido o quarto. Não tinha. Depois que a confrontei e disse que não ia ser enganado, esperava algo do tipo: você tem que me pagar ou meus protetores vão fazer isso e aquilo. Mas em vez disso não recebi resposta nenhuma. Não sei exatamente o que aconteceu naquele dia. Talvez não tenha sido algo tão sinistro. Talvez eu tenha sido apenas enganado, o que já é ruim o suficiente. Mas a situação toda me deixou muito desconfortável. Um conselho amigo: se você quiser contratar serviços adultos, pague um preço justo e nunca entre em motéis suspeitos. Há alguns anos, nossa família fez uma viagem de carro para o Rio de Janeiro. Éramos eu, meus pais e meu irmão. No caminho, passamos por Espírito Santo e, quando anoiteceu, nosso sinal de celular começou a falhar. Por volta da meia-noite, estávamos exaustos e queríamos parar para descansar em um hotel, mas, sem sinal no celular, tivemos que procurar um por conta própria. Saímos da autoestrada na próxima saída e parecia que estávamos no meio do nada. Só campos de milho e árvores por quilômetros. Finalmente, chegamos a uma pequena cidade, a 1 ou 2 quilômetros da estrada. Havia um posto de gasolina, alguns restaurantes e um motel. O motel tinha uma placa dizendo que era só R$ 40 a noite por um quarto. Era meio velho e mal conservado, mas estávamos cansados e era barato. O motel tinha só um andar e uns 10 quartos no total. Meu pai estacionou e foi até a recepção pegar um quarto. Havia só 2 ou 3 carros no estacionamento.
Depois de alguns minutos, meu pai voltou com a chave e nos mostrou nosso quarto. O quarto em si era antigo e desatualizado, mas tinha 2 camas, um banheiro e uma TV. Entramos no quarto e nos preparamos para dormir. Liguei a TV, que era um modelo antigo com apenas 8 canais. Perguntei ao meu pai o código do Wi-Fi, mas ele disse que o motel não tinha. Fiquei decepcionado porque já estava há horas sem sinal no celular e achei que motéis deveriam pelo menos ter Wi-Fi. Decidi dormir, afinal por R$ 40 a noite deveria estar feliz por ter uma cama. Todos nós adormecemos rapidamente, exaustos pelo longo dia de viagem. Mas acordei por volta das 3 da manhã com um barulho vindo de fora do quarto. Sentei na cama e escutei. Ficou silencioso por 1 minuto. Depois ouvi a maçaneta da porta mexendo. Alguém estava tentando entrar. Olhei para meu irmão e meus pais, mas estavam todos dormindo. Pensei em acordá-los, mas decidi esperar para ver se tentariam entrar novamente. Após mais 1 minuto, ouvi passos e um barulho vindo da janela. A curiosidade foi mais forte e, lentamente, levantei da cama para tentar ver pela janela o que estava acontecendo. Abri a cortina devagar e, assim que consegui ver, dei de cara com um homem com uma aparência assustadora. Recuei assustado, mas ele não foi embora. Em vez disso, foi até a porta e tentou a maçaneta novamente. Começou a bater na porta, e nesse momento fui acordar meu pai, que já estava acordando com o barulho. Ele se levantou e foi até a porta. O homem continuou batendo. Meu pai gritou para ele ir embora. O barulho parou por uns 10 segundos e depois continuou. Meu irmão e minha mãe acordaram. Após uns 20 segundos, o homem parou de bater e ouvimos ele se afastando. Ele não voltou, mas nenhum de nós conseguiu dormir direito depois disso. Pensamos em ir embora, mas decidimos ficar até o amanhecer. Por volta das 7 da manhã, meu pai foi reclamar do incidente na recepção, mas eles pareciam não se importar muito, como se aquilo acontecesse sempre. Saímos da cidade e só conseguimos sinal no celular depois de 1 hora dirigindo. O resto da viagem foi ótimo, mas eu nunca vou esquecer essa experiência. Eu viajo bastante a trabalho e, numa dessas ocasiões, estava voltando para casa numa noite bem tarde e comecei a ficar muito cansado. Não queria parar, mas a empresa que eu trabalho paga pelas despesas de viagem. Quando cheguei ao ponto de mal conseguir manter os olhos abertos, decidi sair da rodovia e parar. O único lugar disponível era um motel pequeno e simples. Estava tão cansado que realmente não me importei. Só queria descansar um pouco para terminar a viagem na manhã seguinte. O motel tinha cerca de 1 dúzia de quartos, com outro andar acima para mais quartos e um escritório acoplado para a recepção. O local estava bem tranquilo naquela noite e entrei no escritório para pegar um quarto. Quando entrei, era uma sala pequena com uma mesa e algumas plantas artificiais, mas não tinha ninguém na recepção. Esperei por cerca de 1 minuto antes de tocar a campainha na mesa. Ainda assim, ninguém apareceu. Olhei por trás do balcão e havia uma salinha que parecia vazia. Não sabia o que fazer, estava exausto demais para continuar dirigindo, mas não queria ficar esperando. Peguei meu celular e procurei por hotéis próximos, para ver se tinha outro que eu pudesse ir. Vi que o mais próximo estava a 20 quilômetros de distância.
Não estava com vontade de dirigir mais 20 quilômetros, mas achei que teria que fazer isso, porque ninguém parecia estar trabalhando naquele motel e o lugar estava me deixando arrepiado. Depois de esperar mais uns 2 ou 3 minutos, saí da recepção e comecei a andar de volta para o meu carro. Entrei no carro e liguei o motor. Olhei uma última vez para a janela da recepção. E quando olhei, vi uma mulher com uma aparência muito estranha, com o rosto colado na janela, sorrindo para mim com o sorriso mais louco que já vi. Essa visão me despertou na hora e eu saí dali direto para o próximo hotel, sem problemas. Até hoje, não sei o que aconteceu. Realmente acho que não estava vendo coisas por causa do cansaço, porque algo assim nunca me aconteceu antes. Quando cheguei em casa, procurei o motel na internet e vi que tinha sido fechado naquele mesmo dia.